Temos alguma dificuldade em saber ao certo há quanto tempo é que este mundo, como nós o vemos, existe, mas sabemos que o ser humano anda a passear nesta bolinha azul há mais ou menos 5, 7 milhões de anos. Imagino eu que desde o início as pessoas tenham questionado o que é que está certo, o que é que está errado, nomeadamente no comportamento entre pessoas, aquilo que nós chamamos de valores, moral, ética. Acredito também que nesse sentido, mais ou menos nos últimos 3.000 anos, as grandes religiões tentaram de alguma forma organizar as sociedades para nos protegerem de fazer mal a nós próprios. E é curioso vermos que a sociedade civil só há cerca de 70 anos é que decidiu pôr por escrito, porque tudo aquilo que interessa na vida tem que estar escrito, algo para nos ajudar a orientar sobre o que é que está certo e o que é que está errado, e chamou isso a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é difícil perceberem pelo meu currículo em termos de missões que já passei por muitos países, provavelmente as maiores catástrofes humanitárias dos dias de hoje, e onde esta questão dos direitos humanos ainda demora a estar sedimentada. O exemplo que me está mais próximo, até porque foi mais ou menos há 2, 3 semanas que regressei do Iêmen, um país que é catalogado como a pior crise humanitária dos últimos 100 anos. Alguns números, não só pelas consequências diretas do conflito, mas acima de tudo pelas consequências indiretas, são absolutamente assustadores. Dizem que 84 mil crianças nos últimos 4 anos já morreram à fome. Não costuma ser uma doença muito difícil de tratar, a fome. E cerca de 5 milhões de crianças estão em risco de morrer à fome, só no Iêmen. É assustador. O ano passado, em 2018, foram declaradas uma epidemia de cólera com 1 milhão de pessoas infectadas. Até que ponto é que isto entrou nas nossas vidas? Até que ponto é que isto foi notícia, que nos incomodou, que nos preocupamos? Por isso, o porquê destas coisas? Qual é o problema? O problema, acima de tudo, somos nós. Porque a nossa empatia enquanto seres humanos é muito seletiva, depende da cor, da raça, da religião, das línguas que nós falamos ou compreendemos. Estamos também absolutamente desumanizados quando começamos a falar de números e esquecemos que estamos a falar de pessoas. Eu acho que nós portugueses, no campo da desonestidade histórica, somos provavelmente os maiores do mundo. Chamamos a uma grande coisa de descobrimentos, quando no fundo nós matamos, violamos, roubamos, escravizamos, traficamos pessoas. Fomos os primeiros, fomos os últimos e fomos os maiores. E chamamos-lhe descobrimentos. Somos indiferentes, somos injustos e somos intolerantes em relação a quase tudo que é diferente de nós. Mas então, qual é a solução? Para onde é que nós nos devemos canalizar? Eu lembro que uma vez estava na República Democrática do Congo, tinha chegado há relativamente pouco tempo, e enquanto anestesista estava a fazer uma cesariana e sai a criança da barriga da mãe. Eu percebo muito rapidamente que ela estava a sofrer, estava mal, estava às portas da morte. E cabia-me a mim estar a reanimá-la. É muito difícil reanimar uma criancinha assim pequenina, ainda para mais acontece nos nossos dias, na nossa medicina dos ricos, muito poucas vezes. E estou ali eu, com pressões cardíacas, ventilações, adrenalina, são minutos que parecem horas, que parecem dias, muito intensos. E quando finalmente, foi um caso de sucesso, finalmente a criancinha está bem, o recém-nascido está bem, eu apercebo-me que a mãe está ali ao lado, está acordada, porque está anestesiada só da cinta para baixo, e está a ver tudo aquilo que eu estava a fazer ao seu novo filho. Eu aproximo e ela faz um sinal de que me quer dar a mão e diz-me, aperta-me a mão e diz-me muito obrigado. E eu fiquei imensamente feliz. Eu naquele momento parecia que o mundo era a coisa mais bonita e apercebi-me que se nós canalizarmos, não é, a nossa vontade de ser feliz na ajuda aos outros, conseguimos rapidamente responder às nossas grandes questões. Sentir-nos melhor connosco mesmo e, ao mesmo tempo, estarmos a criar algo maior. A República Centro-Africana é um país desconhecido para a maioria das pessoas e que está a contas também com uma das piores guerras dos nossos dias. Pela dimensão, pelo espectro de violência, pela duração que se prevê quase infinita e
pela escassez de tudo, de recursos humanos e se calhar até de vontades políticas para resolver este conflito. Eu, a determinada altura, estava numa terra, numa vilinha, assim, algures, no meio do nada. Terra esta que já tinha sido varrida pelo conflito, de trás para a frente, por diferentes grupos armados. Repito, o espectro da violência, a intensidade, é difícil até de pôr em palavras. E a determinada altura eu cruzei-me com uma missão católica. Tinha um hospital, tinha uma escola, tinha outros projetos de desenvolvimento. E estava sentado na cozinha, porque obviamente que as minhas atenções foram atraídas porque me deram comida, a falar com uma irmã, que era uma das responsáveis por esta missão católica, literalmente no meio do nada. E perguntei-lhe: Irmã Daniela, qual é o vosso plano de evacuação quando as coisas se complicam, quando isto aquece um bocadinho? E ela olha assim para mim, era italiana, num francês com sotaque italiano delicioso, e diz-me assim: quanto mais difícil isto fica, mais eles precisam de nós, mais importante é o nosso trabalho. Nós nunca nos vamos embora. E eu estava-me a sentir especial, porque estava lá há 3 ou 4 meses, num país que realmente precisa de muita ajuda. E esta irmã estava lá há 30 anos. E eu levei ali um banho de humildade e, acima de tudo, um banho de inspiração enorme. E eu acho que nós vivermos inspirados, a maior dádiva que nós podemos ter nas nossas vidas, e escolhermos, obviamente, as inspirações certas e premiarmos a bondade e tentarmos ir atrás dela. Ouvimos muitas vezes que o problema são os políticos, são os mídia, que não nos dizem ou contam-nos mal ou fazem errado. O problema não são eles, o problema somos nós, porque vivendo numa democracia facilmente percebemos que tanto os políticos como os mídia não são líderes, são seguidores. Se nós lhes mostrarmos que para nós é mais importante a percepção da vida humana, aquém e além fronteiras, do que tantas outras coisas, as notícias vão nos ser dadas, as decisões vão ser tomadas em conformidade e vamos, obviamente, caminhar para algo melhor. Eu perdi a conta à quantidade de vidas que eu perdi nas minhas mãos no Iémen, quantidade de famílias inteiras que perderam os braços, perderam as pernas, histórias muito tristes das consequências do conflito. Mas há uma história que me marcou em particular. Esta rapariga aparece-me no serviço de urgência com um pedaço de carne que estava a esganá-la, a sufocá-la, a impedi-la de se alimentar, estava no esófago. E perante aquela situação eu pensei, bom, eu sendo anestesista, com facilidade de anestesiar, com facilidade de observar diretamente a via aérea e o esófago, disse, deixa-me tentar. E assim foi. Preparei tudo, pus-me ao lado dela, expliquei ao pai o que é que ia fazer. O pai disse-me que ela já não comia, não bebia nada há 24 horas, não sabiam o que é que haviam de fazer. E eu fiz uma coisa que se chama laringoscopia, que é meter uma coisa pela garganta adentro e abrir o campo de visão direto para a traqueia e também para o esófago, e conseguia ver o pedaço de carne. E fiz um esforço enormíssimo para, com uma pinça, tentar de alguma forma puxá-lo ou empurrá-lo. Cheguei mesmo a tocar nele e a sacar assim um micro pedaço, só que não consegui. E expliquei isto. Provavelmente você terá que fazer uma endoscopia à sua filha. E ele disse, não tenho dinheiro. Muito menos, nem para o transporte, quanto menos para o atendimento hospitalar, que possa fazer algo tão diferenciado. E eu fui para casa completamente destruído. Podia ser apenas mais uma criança que morreu no Iémen, mas aquela estava ali à minha frente. E eu tive quase a conseguir. E, no entanto, fui destruído, destroçado, frustrado, mas houve também outro sentimento que cresceu dentro de mim. Depois de tanta coisa que eu já vi, depois de tanta coisa que eu já vivi, de alguma forma senti-me bem por estar triste, por estar chateado, porque senti que ainda consigo pensar com o coração. E acho que é das coisas mais importantes e que nós nunca devemos perder na vida e devemos cultivar ao máximo é tomar as decisões mais importantes das nossas vidas com o nosso coração. Na República Democrática do Congo,
este tipo de casos clínicos são extremamente frequentes. Esta mulher, a determinada altura, aparece no nosso hospital e eu pergunto ao enfermeiro congolês: o que é que aconteceu? E ele diz-me: ele levou um tiro. E eu: pois, essa parte eu já percebi. Mas porquê? Ela resistiu. Mas resistiu a quê? Violação. E então? E então deram-lhe um tiro e violaram-na. E eu penso que as pessoas não têm a noção da dimensão desta problemática da violência sexual em algum destes países. A República Democrática do Congo é, sem dúvida, o expoente máximo. Centenas de milhares de mulheres já foram, de alguma forma, vítimas de violência sexual, ao ponto que metade do Prémio Nobel da Paz deste ano, que passou, foi exatamente para um médico que se tem dedicado a esta causa, a curá-las e também a falar em nome delas. Mas aquilo que eu penso é: como é que é possível os homens que infligem este crime nas mulheres terem tanta maldade? Mas se calhar essa não é a questão mais difícil de responder. Aqueles que tomam as grandes decisões, como é que conseguem ter tanta maldade, tanto desprezo perante as vidas humanas e perante o seu sofrimento? Mas eu penso também como é que as mulheres que estão com esses homens conseguem ter tanta maldade. Quem é a mulher que acha que aquilo que o Hitler fez é bonito? Quem é a mulher que bate palmas a Bolsonaro? Quem é a mulher que dorme todos os dias na cama de Donald Trump? Eu acho que as mulheres não têm a noção, num mundo infelizmente ainda dominado pelos homens, não têm a noção do poder que têm nas atitudes, nas suas escolhas, de fazer ou não uma moldagem mais positiva na sociedade. Façam ver que a maldade e a ganância não são sexy. Não durmam com as pessoas que vendem armas, não durmam com as pessoas que fazem maldades. Um dos dias que mais me marcou na minha vida, na Síria, há uns anos atrás, numa bela manhã de inverno, estava a sair de casa para ir trabalhar e virei-me para o motorista sírio e disse-lhe: está um bonito dia de sol. E ele disse-me: não, não está, eles vão voar. E assim foi. Passado uma hora ou duas, estávamos nós todos a trabalhar no hospital e começamos a ouvir o barulho dos aviões, que é absolutamente asfixiante, sentir-se sobrevoado, sentir-se um potencial alvo. Não saber se naquele dia aquele piloto vai carregar no botão vermelho em cima das nossas cabeças só porque sim. E começamos a ouvir, já dentro do bunker, escondidos de alguma forma para minimizar os riscos das bombas, começamos a ouvir as bombas a cair relativamente longe. Conseguimos perceber mais ou menos, pela intensidade do barulho das bombas a cair, o tempo que vamos demorar a receber os feridos no nosso hospital. 10, 15 minutos, o hospital é completamente inundado pelos feridos, pelos seus acompanhantes. É um espetáculo bastante difícil de digerir. Gente a sofrer aos gritos, cheia de pó, ensanguentada, armas. Felizmente o facto de não compreender a língua protege-me de alguma forma e ajuda-me a pensar essencialmente como médico. Tem algumas características, se calhar, inatas de boa gestão de momentos difíceis. Eu sou uma máquina a pensar. O que é que nós vamos fazer? A decisão mais difícil é a primeira que nós normalmente temos que tomar. Quem são os doentes que nós vamos deixar morrer? E eu digo, este e este, vamos deixar morrer. E eu tenho que sobreviver a essa decisão, tenho que sobreviver aos olhares que estão a ser francamente acusatórios. Mas eu tenho que ser firme e tenho que pensar no todo, e como médico responsável naquela altura, tinha que ser eu a tomar estas decisões difíceis. E aí seguem aqueles que nós operamos em primeira linha, que não podem esperar nas primeiras horas por uma cirurgia, e depois ficamos a noite toda a operar e muitas vezes os dias a seguir depois de uma catástrofe dessas dimensões. E a aprendizagem que eu tiro deste tipo de situações, que infelizmente já tenho muitas no meu currículo, é que esta triagem que tem que ser feita é exatamente aquilo que nós temos que fazer na nossa vida quando pensamos na humanidade, quando pensamos em fazer algo melhor pelo mundo. Que
que é fazer o máximo pelo maior número de pessoas. Eu acho que rapidamente nos esquecemos daquilo que aconteceu no norte do Iraque há uns anos atrás, de alguma forma ainda está a acontecer. O Estado Islâmico ocupou a cidade de Mossul, que é a segunda cidade iraquiana, uma cidade com mais de 3.000 anos de história, e ocupou durante cerca de 3 anos. E depois houve um período de guerra, de reconquista da cidade, que durou cerca de 9 meses. Esta guerra foi, sem dúvida, a pior batalha, mais intensa, mais mortífera, mais cruel, mais desumana do que todas as outras na nossa história contemporânea. Morreram mais de 50.000 pessoas só neste conflito por esta cidade. Mais de 2 milhões de deslocados nesta região do norte do Iraque só à custa deste conflito, num curtíssimo espaço de tempo. Mais outras doenças oportunísticas, mais muita gente que morreu à fome. E eu, antes de partir em missão, lembrei-me de tentar pôr em prática alguns ideais que eu acredito, que é que levo comigo a cada missão humanitária todas as pessoas que acreditam naquilo que eu faço, todas as pessoas que acreditam que é preciso enviar ajuda, enviar compaixão. Então decidi criar um livro que era exatamente uma compilação de cartas das diferentes pessoas que queriam enviar para Mossul, mas obviamente poderia ser para tantos outros locais do mundo, uma forma de mostrarem o seu sentido de humanidade, se conectarem. Um livro não dá de comer a ninguém, não impede que as bombas caiam, mas acho que dá-nos um sentido de família, um sentido de pertença. E eu não sei porquê, quando chegou a minha vez também de escrever, porque achei que eu devia, pensei num rapazinho que eu uma vez tratei, vítima de um ataque de um bombista suicida no Afeganistão, e que ele foi para mim determinante perceber uma coisa que eu já vi em muitas outras crianças, que é ver crianças que não choram. Enquanto eu lhe retirava os telhaços das costas, as lágrimas caíam-lhe, mas ele não chorava. E foi a pensar neste rapazinho que eu escrevi a minha carta, que agora partilho com vocês, para a população de Mossul. Assalamu alaikum. Ninguém pode sentir a tua dor, assim como ninguém pode sentir a perda dos teus entes queridos. Mas seria desumano não tentar ajudar num momento de tanto sofrimento. Parem com isto, pedes-me tu. E se eu não conseguir parar? E se eu não conseguir aliviar a tua dor? Ainda aceitarias a minha ajuda? Eu viajo pelas tuas lágrimas e mergulho bem fundo nos teus olhos e pergunto-me repetidamente a mesma questão. E se fosse eu a nascer no teu lugar? Teria eu a capacidade de amar e perdoar? Como aceitaria eu as tremendas injustiças a que estaria sujeito? Eu não tenho respostas para estas perguntas, mas a minha luta é relembrar-me todos os dias que todas as vidas são iguais e que a minha vida não é melhor que a tua e que todas as lágrimas têm o mesmo peso. Do fundo do meu coração, acredito nos poderes infinitos das nossas ações individuais, mesmo quando parecem insignificantes à grande escala. Uma pessoa pode mudar o mundo. Uma pessoa pode mudar a sua família, uma família pode mudar a sua comunidade, uma comunidade pode mudar uma cidade pode mudar um país pode mudar um continente e um continente pode mudar o mundo. E se essa pessoa fosses tu? E se fosse dado este superpoder de influenciar tudo à tua volta? O que é que tu farias? Continuarias a espalhar o ódio e a intolerância? Ou preferias espalhar a alegria, a felicidade, o amor e a compaixão? Quem me dera não precisar de nenhuma inspiração e assim passar a minha vida a desfrutar as maravilhas da nossa natureza. Mas a tua coragem inspira-me tão profundamente que cresce em mim uma enorme vontade de me aproximar, de sentar-me ao teu lado e dizer-te: tu és forte, tu és corajoso, tu és tão melhor do que eu. E por isso te agradeço. E por isso prometo ao meu coração que vou retribuir essa inspiração que fortalece o meu caráter. Eu vou retribuir até ao meu último fogo. Temos que ter a capacidade de amar e perdoar e viver em paz debaixo do mesmo teto. Temos que enterrar bem fundo todo o mal que alguma vez cruzou as nossas vidas e viver os dias a multiplicar todo o bem que alguma vez nos foi feito. Eu nunca te vou deixar. Eu nunca te vou desprezar. Eu nunca me vou esquecer de ti. Eu vou estar sempre ao teu lado. E não te esqueças,
uma pessoa pode mudar o mundo. O teu irmão, Gustavo Carona. É no poder de cada um. É no poder de cada um de nós, da nossa individualidade, que parece tão insignificante, mas é tudo que nós temos. É uma força enormíssima que nós podemos fazer a diferença. E eu dedico e agradeço a vossa atenção a todas as vidas que já me passaram pelas mãos. Obrigado.